Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje celebramos o sábado da oitava da Páscoa. Ainda envolvidos pela alegria da ressurreição do Senhor, somos convidados a refletir sobre a coragem dos discípulos e o chamado que Cristo nos faz, sermos testemunhas vivas do Evangelho no mundo. Abramos o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Está começando mais uma liturgia diária. Espero que vocês absorvam o máximo possível de cada leitura. Peço para você compartilhar esse vídeo, deixar aquele like, inscrever no nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e agora vamos para a primeira leitura. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 a 21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório do Salmo 117, versículos 1 e 14 a 15, 16 a 18, 19 a 21. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste e vos tornaste para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e da dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra algo muito profundo: a diferença entre conhecer Jesus e ter estado com Jesus. Os chefes do povo conheciam a lei, conheciam as Escrituras, mas não reconheciam a ação de Deus. Já Pedro e João eram simples, mas carregavam uma marca. Eles tinham convivido com Cristo. E isso muda tudo. O texto diz que eles ficaram admirados com a coragem dos apóstolos. E o motivo é claro: eles reconheciam que tinham estado com Jesus. Quem está com Jesus fala diferente, vive diferente, reage diferente. Vamos imaginar uma situação. Um jovem tímido, inseguro, sempre com medo de se expressar. Um dia, ele encontra alguém que acredita nele, que o levanta, que o encoraja. Aos poucos, ele começa a falar, a se posicionar, a ter coragem. Assim acontece com quem encontra Jesus de verdade. Pedro, que antes teve medo de uma criada, agora enfrenta autoridades sem tremer. Isso é obra de Deus. E o mais forte, eles dizem: não podemos nos calar. Essa frase deveria ecoar dentro de nós. Hoje, muitas vezes, vivemos uma fé silenciosa demais, uma fé escondida, uma fé que não incomoda ninguém. Mas o Evangelho não é para ser escondido. Vamos pensar em um exemplo simples. Uma pessoa acende uma vela em um quarto escuro. Ela não precisa dizer nada. A luz fala por si. Assim é o cristão. Sua vida deve iluminar. Mas há também o outro lado. Os chefes veem o milagre, mas querem esconder. Isso mostra algo muito atual. Às vezes, o problema não é falta de provas, é falta de abertura do coração. Uma pequena história ajuda a entender. Um homem recebeu um mapa do tesouro, mas decidiu não seguir, porque sabia que teria que sair da zona de conforto. Preferiu dizer que o mapa era falso. Assim fazem muitos, preferem negar a verdade do que mudar de vida. No Evangelho vemos também a dificuldade dos discípulos em acreditar. Mesmo ouvindo testemunhos, duvidam. Isso nos ensina que a fé é um caminho. Deus respeita nosso tempo, mas também nos chama a crescer. E então vem a ordem final de Jesus: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Essa ordem é para todos nós. Talvez você pense: eu não sei evangelizar. Mas evangelizar é viver. É perdoar quando ninguém perdoa. É amar quando ninguém ama. É manter a fé quando tudo parece difícil. Um pai que educa com valores, uma mãe que ensina a rezar, um trabalhador honesto, tudo isso é evangelização. Deus não precisa de perfeitos, precisa de disponíveis. Hoje, o Senhor nos chama a sair do medo e entrar na coragem, a sair do silêncio e entrar no testemunho, a sair da dúvida e crescer na fé. Que possamos, como Pedro e João, viver de tal forma que as pessoas reconheçam: este esteve com Jesus. Amados irmãos e irmãs, que a alegria da ressurreição permaneça em nosso coração. Que o Senhor nos dê coragem para testemunhar, fidelidade para perseverar e amor para viver o Evangelho todos os dias. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais o final de nossa liturgia. Obrigado a cada um de vocês que ficou até aqui. Espero que tenha tirado o máximo de proveito das leituras de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família, que o manto de Nossa Senhora nos cubra de bênção e graças. Ficamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E até o próximo vídeo.